Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero meditar em um assunto maravilhoso sobre escatologia bíblica, sobre profecias que estão para se cumprir. Louvado o nome do Senhor. A Igreja de Cristo está para ser arrebatada. E nós estamos nesse tempo final, estamos vendo e ouvindo muitas coisas, mas vamos nos atentar para a palavra de Deus, a suprema profecia, a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos chamam o Senhor Jesus Cristo para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus Cristo olha para eles e disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Está no livro de Mateus, capítulo 24. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se ao Senhor Jesus Cristo em particular, Pedro, Tiago, João e André, e disseram ao Senhor Jesus Cristo: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse a eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus Cristo diz: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário que aconteça isso. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. O Senhor Jesus Cristo advertindo seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer em um futuro próximo e um futuro distante também. Porque desde os dias em que o Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras, começaram então a acontecer o que ele já estava advertindo. Porque João Batista já profetizava também sobre aquilo que ia acontecer ao povo judeu. Quando João estava no deserto, ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. João já estava profetizando sobre aquilo que ia acontecer com a cidade de Jerusalém. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo também estava no monte e olhando para Jerusalém, Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseram. O Senhor Jesus Cristo disse sobre o perigo que os judeus iriam passar. E aqui no versículo 6, Jesus Cristo disse aos discípulos: ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim.
E ele disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Porquanto se levantará nação contra nação. Jesus já disse sobre isso. Mas olha o que diz aqui no versículo 7. Reino contra reino e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Eu e você somos testemunhas disso. Pestes, vírus, terremoto em vários lugares. Isso está acontecendo em larga escala no nosso tempo. Hoje nós estamos dentro de uma peste terrível, de uma pandemia que tem tirado a paz e tem levado muitas pessoas ao desespero, infelizmente. Muitas pessoas têm perdido alguém da sua família. É cumprimento da palavra de Deus. Mas Jesus Cristo disse aqui, no versículo 8, mas todas estas coisas são princípio de dores. As dores aqui não é para a igreja, é para Israel. Eu costumo dizer que o arrebatamento está codificado aqui no versículo 8. Porque esta palavra aqui, do capítulo 24 de Mateus, está falando sobre o tempo da grande tribulação que está para chegar. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para o povo judeu. Porque quando o anjo veio a Daniel, ele disse para Daniel: Daniel, toma bem sentido e entende a visão. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade santa, os muros. E essa saída da ordem, o anjo estava se referindo à ordem que Artaxerxes delegou a Neemias. Alguns dizem 445, outros dizem 447, mas nós não sabemos ao certo, antes de Cristo. Desde a saída desta ordem, foi determinado ali então 490 anos proféticos. Que o templo ia ser reerguido, os muros, a cidade ia ser edificada novamente, mas em tempos trabalhosos. E nós vemos pela palavra de Deus que a profecia é viva. A profecia está em cumprimento. Por isso é que Jesus Cristo disse ali: não vede tudo isso, em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava profetizando sobre o que ia acontecer com a cidade de Jerusalém e com o templo. 36 anos depois, o general Tito entra na cidade sob a ordem do imperador romano. Segundo a história, mata mais de 1 milhão de judeus e praticamente 700 a 800 mil judeus conseguiram fugir, foram dispersos. Jesus Cristo já deixou avisado no livro de Mateus, capítulo 24 e o 15 a seguir. Jesus Cristo disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar alguma coisa. Jesus já deixou avisado. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. E foi exatamente em um sábado que aconteceu essa atrocidade em Jerusalém. Dia de festa, onde os judeus estavam reunidos de todas as partes e foram pegos de surpresa. Houve uma carnificina muito grande. Foi atrocidade tremenda e vai ter cumprimento duplo esta palavra. Porque aqui no versículo 21 nos diz, no 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Agora fala também de um cumprimento futuro, porque a profecia tem duplo cumprimento. Porque haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio até agora, nem tampouco haverá. É algo que está para vir ainda. E quando isso vai acontecer? Depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja está codificado aqui no versículo 8, mas todas estas coisas são princípio de dores. O princípio de dor é para Israel. E o arrebatamento é que vai trazer este princípio de dor para Israel e para toda a terra. Porque no momento do arrebatamento, queridos irmãos, milhões e milhões e milhões e milhões serão arrebatados. E esses milhões e milhões e milhões estarão certamente nos prédios, nas casas, nas choupanas, nas fazendas, nos sítios, nos apartamentos. Grande parte estarão dentro de ônibus, dentro de trens, dentro de carro, dentro de aviões. E no momento em que o arrebatamento acontecer, certamente alguns dos motoristas serão levados. Carros desgovernados em todos os lugares, mortes, atrocidades, trens desgovernados, aviões, os quais os pilotos são cristãos, serão arrebatados e os aviões ficarão desgovernados, ônibus, motos. A atrocidade será terrível em toda a terra. O dia terrível. O dia de terribilidade sem precedente na história humana será o dia do arrebatamento. A igreja fiel do Senhor Jesus Cristo será levada para a glória, mas Israel e os ímpios e desobedientes ficarão aqui em meio a atrocidades terríveis. E no momento do arrebatamento, as maternidades ficarão vazias, os leitos dos bebês, alguns médicos desaparecerão, enfermeiras, professores, policiais, pasmem vocês, alguns políticos também desaparecerão. O mundo vai ficar desestruturado politicamente.
na área da segurança vai ficar desestruturado. Por quê? Porque os policiais, os bombeiros, a turbulência vai ser tão grande que eles não vão vencer os pedidos de socorro. E aí nos diz a palavra de Deus que haverá uma reunião de urgência, de emergência, para resolver este caos. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17, e o versículo 12. Vamos ver o que diz. Olha o que diz. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Vai haver uma reunião de urgência, de emergência, por 1 hora. Não sabemos se é na ONU, na OTAN, em Bruxelas, não sabemos, mas vai haver. Porque alguém vai precisar tomar as rédeas do mundo para colocar o caos em ordem, as atrocidades do mundo para colocar em ordem o mundo novamente. Porque a dor, o desespero será muito grande. Haverá 2 colheitas. A colheita para Deus, o arrebatamento, e a colheita para o inferno de muitos que ficarão e morrerão nos desastres. Isso é profecia bíblica. A Bíblia diz sobre 10 chifres, sobre 10 dentes, sobre 10 reinos, sobre 10 dedos. Tudo isso está profetizado já no sonho de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, quando ele sonhou sobre uma grande estátua. E ele ficou perturbado. Daniel, então, orando a Deus, Deus deu a interpretação para ele sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Deus estava mostrando ali o que ia se passar no final dos tempos. E esse final está para chegar. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, peitoral de prata, com 2 braços de prata, ventre de bronze, 2 pernas de ferro, os 10 dedos, em parte ferro e barro, e no fim, ele viu que uma pedra foi cortada sem mão e veio e bateu nos 10 dedos da estátua e esfarelou a estátua, esmiuçou a estátua. Era Deus mostrando o que ia acontecer no final dos tempos. Que Deus iria tirar os governos humanos e iria estabelecer o seu próprio governo na terra. Eu e você estamos no tempo das pernas de ferro. Em especial, estamos perto da formação dos 10 dedos. E se estamos perto da formação dos 10 dedos, é claro que estamos perto do governo mundial do Senhor Jesus Cristo, porque ele vai tomar as rédeas do mundo. Isso é bíblico. Olha o que nos diz. Em Apocalipse, capítulo 13, fala sobre as bestas que irão se levantar no tempo final. Só que isso só vai acontecer depois do arrebatamento.
Apocalipse capítulo 13, olha o que nos diz. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfemia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, e da sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. Isso aqui tem a ver com o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho com a estátua. É uma referência aqui. Daniel também, capítulo 4, se não me falha a memória, teve um sonho com 4 animais. É a mesma coisa aqui. Nabucodonosor, no seu sonho, é uma estátua grande, cabeça de ouro. No sonho de Daniel, era um leão que tipifica a cabeça de ouro. No sonho de Nabucodonosor, peitoral de prata dos medos e dos persas. No sonho de Daniel, tipifica um urso. No sonho de Nabucodonosor, o seu ventre era de bronze. No sonho de Daniel, esse ventre de bronze é um tipo de um leopardo. No sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha 2 pernas de ferro. No sonho de Daniel, em lugar de um leopardo, ele viu uma besta com característica de urso, de leão, de leopardo, e esta besta tinha 10 cabeças. Então ele não teve nome para dar para este animal, ele disse: eu vi uma besta. É uma tipologia do governo do anticristo que vai se estabelecer após o arrebatamento. Eu e você já estamos assistindo às bases para esse governo se formar no mundo todo. A tecnologia já estão aí, nos dando flashes que esse governo está para ser estabelecido. Só que não se estabelecerá com a igreja na terra. Paulo já disse em 2 de Tessalonicenses que há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Este um é o povo de Deus. E o Espírito Santo que está sobre o povo de Deus. Assim que o Espírito Santo tirar o povo de Deus da terra, a mídia globalizada, a mídia global, apresentará o homem do pecado iníquo, o homem da perdição, para tomar as rédeas do mundo. Por 7 anos apenas. Durante os primeiros 3 anos e meio, ele estará com uma mente evoluída, recebendo do inimigo, do diabo, as instruções, como ele deverá fazer. E no meio dos 7 anos, no auge da sua popularidade, já vai ter outra besta junto com ele, porque é uma besta política e uma besta religiosa. E a besta política, através de plebiscito de lei, vai exaltar a besta religiosa, ao ponto de fazer uma imagem da besta religiosa e colocar dentro do templo de Jerusalém, que neste auge da história já vai estar construído. Tudo já está feito, tudo já está preparado, só falta o templo acontecer. A menorá já está feita,
as roupas sacerdotais, os utensílios do templo, já está tudo feito. Falta apenas o homem aparecer. Ele já está em nosso meio, só que ainda não chegou o seu tempo de ser apresentado, porque enquanto a igreja estiver na terra, ele vai estar meio que como escondido. Assim que a igreja for arrebatada, vai ter a necessidade de se fazer uma reunião de urgência, de emergência, para estabelecer as rédeas para o mundo de novo. E este homem, então, será apresentado. Assim que a igreja for arrebatada, olha o que vai acontecer. A guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, vai estourar. É uma guerra localizada, uma pequena guerra. Só que esta guerra, o próprio Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. A Bíblia diz em Ezequiel 39 que os judeus levarão praticamente 7 meses para estar enterrando os cadáveres, as ossadas dos soldados. E levarão 7 anos usufruindo os utensílios de guerra dos soldados. E de onde são os soldados? Da Rússia, do Irã, da Turquia, da Síria, do Líbano. Os soldados serão abatidos no deserto de Israel. E nesse tempo, nos primeiros 3 anos e meio, Deus capacitará 144 mil judeus em toda a terra. Judeu legítimo. 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. Serão assinalados por Deus. E também Deus vai colocar 2 testemunhas para ser testemunha, pregadores para o povo judeu. Acredito eu que seja Moisés e Elias. O mundo estará em um caos terrível, mas eles estarão testemunhando. Está em Apocalipse capítulo 14. No final dos primeiros 3 anos e meio, eles vão estar evangelizando, fazendo maravilhas. No final dos 3 anos e meio, Deus permitirá que eles sejam mortos pela besta. E eles vão colocar o seu corpo na praça central de Jerusalém. Não vão permitir serem enterrados. Vão ficar felizes da vida, mandando presente uns para os outros. 3 dias e meio se passa, e o Espírito de Deus vem e entra neles, e eles se colocam de pé. E nesse momento, um grande terremoto acontece. E todos estarão pasmos, com medo deles. Mas eles ouvirão a voz que diz, sobe cá, e eles vão subir, e tudo isso vai ser filmado. Enquanto isso, os 144 mil em toda a terra estarão testemunhando, pregando a palavra de Deus, não o evangelho da graça, o evangelho do reino. Porque Jesus Cristo já disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A igreja é a comitiva de Deus que está pregando o evangelho da graça agora. Só que quem vai pregar o evangelho no mundo todo, concluir a obra, são os 144 mil judeus que estarão pregando o evangelho do rei. A igreja estará com o Senhor Jesus Cristo nos céus durante 7 anos. Porque o livro do Apocalipse, capítulo 5, nos fala sobre 7 anos da igreja nos céus. E o livro do Apocalipse, capítulo 6, fala de 7 anos na terra. É como uma moeda que tem 2 lados. O lado glorioso é o da igreja.
O lado terrível é o de Israel, do mundo aqui na terra, aonde os selos estarão sendo abertos. Capítulo 6 do Apocalipse nos fala sobre o primeiro selo. E este primeiro selo sendo aberto é o cumprimento dele, quando está no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 12. Quando o homem do pecado iníquo vai ser apresentado ao mundo todo, junto com 10 presidentes. E no final dessa reunião de 1 hora, os 10 presidentes, olhando para as câmaras mundiais, para as emissoras a nível mundial, eles vão colocar o seu reino, o seu governo diante do homem do pecado, diante do iníquo, diante da besta. Eles vão render, dar autonomia ao homem do pecado. E ele saiu vitorioso e para vencer. Só que ele não vai vencer. Deus vai dar corda, vai permitir. Deus vai dar corda e vai permitir. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. Então, depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Que aflições? As aflições da grande tribulação. A Bíblia diz que o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal de Jesus Cristo. Lembra? Na sua primeira vinda ele veio como um cordeiro. Simples, humilde, puro, amável. E como um cordeiro, ele se ofereceu na cruz do Calvário para resgatar seres humanos perdidos. E ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas na sua segunda vinda, ele vem para tomar as rédeas da terra, dos governos do mundo. E ele não vem mais para dar vida, ele vem para matar. Porque ele vem como leão. O leão forte, o leão nervoso, o leão da tribo de Judá, para tomar as rédeas do mundo para si. Se cumprindo o que diz no livro do Apocalipse, os reinos do mundo virão a ser do Cristo. E certamente ele vai cessar a pior guerra que se levantará no mundo todo, que é a Terceira Guerra Mundial. Aonde todas as nações, povos, tribos e línguas estarão para derrotar Israel, derrotar os judeus. E Jesus Cristo vem para cumprir a profecia do livro dos Salmos 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E se cumprirá a palavra do Senhor, ele certamente dirá: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochila e não dorme. Eis que não dorme, nem cochila o guarda de Israel. O sol não te molestará mais de dia, e nem a lua de noite. E se cumprirá também o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Agora sim, por quê? Porque os judeus estão vendo ele. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
e vão dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E alguém dirá: vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que dissolação ele tem feito na terra, ele tem cessado as guerras até o fim da terra, corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. E Jesus Cristo vai dizer: ei, aquietai-vos e sabei que é eu que mando aqui agora. Em outras palavras, é claro, mas vai dizer a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nessa época, as câmeras das TVs do mundo inteiro estarão focando nele e exaltando ele. Eu quero parar por aqui, apenas uma pequena mensagem. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.